Olá, meu nome é Fábio Luiz Geroni, eu sou diretor da Santo André Distribuidora Industrial, uma empresa que tem 50 anos no segmento da construção metálica e nós temos uma especialização na construção a seco. Tá? Nós estamos vivendo um momento bastante interessante, estamos gravando em abril de 2020, no pico da Covid-19. Eu quero falar nesse momento com você, com o construtor, com o engenheiro, com o arquiteto, com o técnico de construção e pergunto para você o que a gente pode fazer para contribuir e para modificar um pouco essa situação. No momento que a gente está, que a gente precisa de isolamento social, a gente olha para as comunidades e vê diversas pessoas morando em uma habitação de apenas 2 cômodos. A gente precisa estar separando essas pessoas e elas estão todas juntas. 46% dessas moradias não tem nem saneamento básico. 7,7 milhões de pessoas não tem onde morar, o déficit habitacional do Brasil. Quais países já enfrentaram esse problema e como eles se modificaram e como eles aproveitaram essas dificuldades para dar um salto quântico, para dar um salto e transformar a vida das pessoas e a vida do país e a construção. Nós temos jeito de fazer isso e a solução para isso é a construção metálica, é a construção em light steel frame. Ela é uma construção mais rápida, ela é uma construção mais industrializada, uma construção com mais engenharia, que a gente vai deixar de fazer tudo dentro de um canteiro com um monte de gente amontoada e nós vamos fazer isso de uma maneira muito melhor, muito mais limpa, muito mais saudável. Eu quero passar todo o meu conhecimento que eu tenho, todo o conhecimento acumulado em décadas de experiência, eu quero passar isso para você e quero te mostrar como que a gente faz para tirar essas pedras do caminho, como que a gente faz para fazer essa construção, como que faz para a gente sair desse nó tecnológico que a gente está desse modo arcaico de construir e fazer um módulo novo. Eu quero fazer isso gratuitamente para você em 16 episódios. Quero conversar com você em 16 episódios, transformar a forma da gente fazer a construção no Brasil. No primeiro episódio vamos falar sobre as vivências de outros países, Chile, Europa, Austrália, o que funciona e o que não funciona, por que eles foram diferentes e por que eles foram bem-sucedidos e o que deve funcionar no Brasil. No segundo episódio vamos falar quais são as diferenças entre steel frame e light steel frame, wood frame e drywall. No terceiro episódio nós vamos falar não apenas de uma construção nova. Existem ótimas oportunidades em fachadas e revestimentos com aplicação de light steel frame que você precisa saber. No quarto episódio falaremos sobre fundações, baldrames e radiês, por que o light steel frame é econômico desde a sua base, como fazer isso de uma forma correta e evitando patologias. No episódio 5 falaremos sobre estruturas de aço. Mostraremos por que o sistema é mais durável e mais resistente que uma construção convencional. Diversas formas de construir com light steel frame, stick e pré-engenheirado vão ser tratados no sexto episódio. Mas eu vou falar com você de como tirar a maior pedra do caminho, que é usar o sistema panelizado, que é a grande sacada do light steel frame. No sétimo episódio vamos falar quais são as formas corretas de fazer a estabilização do light steel frame, contraventamentos e treliças. No oitavo episódio vamos falar sobre fixações. Quais são os parafusos corretos para cada aplicação? Para cada componente do light steel frame existe um parafuso adequado, você precisa conhecê-los. No nono episódio vamos falar sobre fixação de placas cimentícias no aço, como evitar as patologias, como garantir uma obra bem acabada e também como fazer as ancolagens dos painéis na fundação. No décimo episódio vamos falar sobre outros componentes do light steel frame, banda acústica, USB, que é uma placa orientada de madeira, tela hidrófuga, para que serve, como utilizar e como não errar na aplicação desses componentes. No 11º episódio nós vamos falar de fechamentos externos e internos. Nos fechamentos externos vamos falar sobre placas cimentícias de fibrocimento, colocação horizontal e vertical, telas de fibra de vidro, o que é base coat, o que é EIFS, um sistema de fachada térmica e arquitetônica, e vamos falar na parte de fechamentos internos quais são os tipos de placa de gesso acartonado que existem.
No 12º episódio, vamos falar sobre isolamento termoacústicos e selantes. Uma boa obra precisa ter uma boa eficiência térmica e acústica e o Light Steel Frame tem uma eficácia muito melhor que uma construção convencional. No 13º episódio, vamos falar sobre instalações elétricas e hidráulicas, sobre as instalações convencionais e também sobre as formas alternativas de fazer isso, como por exemplo o PEX, que é uma instalação ponto a ponto, ligando ponto a ponto de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira que facilita muito na instalação e na reforma da construção. No 14º episódio, nós vamos falar de como fazer um mezanino usando painel wall e como construir uma escada em Light Steel Frame. Como fazer isso de uma maneira que fique ótimo do ponto de vista térmico e acústico e de acabamentos. No 15º episódio, nós vamos aprender a calcular uma obra em menos de 30 minutos, a fazer um orçamento em menos de 30 minutos, com a precisão de 90% e já sair com uma lista de material. Olha só que incrível! No 16º episódio, nós vamos finalizar com um caso prático. Nós vamos mostrar uma construção de uma farmácia em São Bernardo do Campo, realizada em apenas 90 dias. Nós vamos demonstrar etapa por etapa de cada momento dessa construção. Você viu que conteúdo bacana? Então eu vou pedir duas coisas para você. A primeira, se inscreva no nosso canal. E quando você fizer isso, habilite o sininho lá, porque cada episódio que a gente publicar, você vai ser notificado dele. E se você tiver qualquer dúvida, preencha aqui nos nossos comentários. Me diga aí de que cidade que você é, qual a sua profissão. Eu vou ter um tremendo prazer de responder para você pessoalmente. E olha só que bacana, o nosso primeiro episódio já está no ar. Nós vamos falar sobre as minhas vivências na Austrália, no Chile, na Espanha, como eu tive as aplicações no Brasil. Assista lá.